Você é daquela pessoa que acaba sempre falando: "Olha, eu entendo tudo quando falo inglês, só que eu não consigo falar"? Ou pior do que isso, você é aquela pessoa que às vezes até tem medo de falar o idioma. E com isso, essa sua jornada de aprendizado, ela nunca avança. Você sempre fica no mesmo lugar. Se você se encaixa em qualquer dificuldade no aprendizado do idioma, este vídeo ele é para você. Eu quero te mostrar como que você consegue aprender o inglês de qualquer lugar do mundo, em qualquer hora do seu dia. Por quê? Eu utilizo uma plataforma que funciona 24 horas por dia desde 2021 e foi assim que eu consegui alavancar o meu inglês. E neste momento eles estão com uma novidade, eu achei sensacional, testei e quis trazer aqui para vocês um review honesto, utilizando essa plataforma para que vocês também percebam como que vocês conseguem tirar proveito do estudo online, que ele é, honestamente, mais barato, muito mais prático na correria do dia a dia. Qualquer um consegue fazer e as pessoas não estão aproveitando. Isso é um grande benefício dos nossos tempos atuais e as pessoas acabam não utilizando, pagando às vezes muito mais caro para aprender o idioma, sendo que elas podem aprender com nativos da casa delas e ter um avanço muito significativo com o idioma e assim aproveitarem inúmeras oportunidades. Eu não estou falando aqui somente de morar em outro país, mas tem muitas pessoas, até deixo uma dica aqui para vocês. Se você tiver um nível de inglês muito bom, tem muitas oportunidades profissionais que você consegue abraçar, ganhando em dólar canadense, ganhando em dólar americano, ganhando em euro. Você pode melhorar o seu perfil com o inglês, você melhorar o seu nível de inglês e assim conquistar vagas de trabalho internacionais. Então, o inglês nunca foi apenas o idioma para você morar em outro país, mas também para você conseguir melhores posições de trabalho no Brasil e no exterior. Então, fica comigo nesse vídeo que eu quero te mostrar como que você consegue melhorar o seu nível de inglês utilizando a plataforma do Cambly. Essa aqui é a plataforma que eu utilizo desde lá 2021. Já tive a oportunidade de fazer aulas com dezenas e dezenas de tutores de todos os lugares do mundo, inclusive uma plataforma que ela está disponível em mais de 190 países. Então, seguramente, se você está nessa jornada do inglês, não apenas para melhorar o seu currículo no Brasil, mas também para alcançar essa carreira internacional, seguramente é uma plataforma que você deveria conhecer. Então vamos lá, eu acabei testando o Cambly Pro por alguns dias, já tive 7 aulas e eu quero mostrar como que funciona tudo na plataforma para que vocês também consigam se guiar dentro da plataforma. E uma dica que eu dou para você é realmente encontrar um tutor que esteja alinhado com os seus objetivos. Então o diferencial do Cambly Pro é justamente isso, e você consegue testar estes tutores. Então você vai até o perfil do tutor, dá uma lida no perfil dele, veja se aquele tutor ele consegue te ajudar em relação aos seus objetivos e então você agenda essa aula. Quer ver como funciona? Vem cá. Então é o seguinte, essa daqui que é a tela inicial do Cambly. Então quando você quer buscar um tutor, você vem nessa aba aqui, ó, tutores. Clica nessa tela e então você vai perceber já algumas diferenças, que aqui você consegue localizar todos os tutores que eles são identificados como Pro. Então no perfil dele já tá aqui, ó, que ele é um tutor Pro, ele é um tutor Pro. Esse daqui até inclusive é um super tutor, que os reviews que ele recebeu são muito bons. Então você já consegue clicar nesse tutor. Mas como eu falei para ti, é melhor você primeiro procurar um tutor que esteja alinhado com o seu objetivo. Lúcia, como que eu faço isso? Você pode utilizar a ferramenta da lupa. E é nessa ferramenta da lupa que você vai colocar a palavra-chave que esteja alinhada com o seu objetivo. Lúcia, como assim? Por exemplo, job interview. O que é isso? É entrevista de emprego. Então, se você quer se preparar para uma entrevista de emprego, é interessante que você encontre um tutor que ele seja especialista em entrevista de emprego, que ele realmente tenha escrito no perfil dele que ele
faça as práticas de entrevista de emprego. Ou então, não, Lúcia, você não está entendendo, eu estou treinando para a prova do IELTS, que é esse teste de proficiência importante para que você consiga abraçar oportunidades internacionais. Então você pode colocar na lupa a palavra IELTS. Lúcia, eu estou me preparando para o TOEFL. Coloca a palavra-chave TOEFL. Lúcia, eu só quero conversar com mães que moram fora do país. Você pode colocar mother ali na lupa. Então escolha a sua palavra-chave, inclusive até a sua área de trabalho. Ah, Lúcia, eu quero encontrar uma tutora que talvez seja enfermeira nos Estados Unidos. Você pode colocar nurse ali na lupa. Então, coloque na lupa, é até uma dica assim fundamental para você. Coloque na lupa esta palavra-chave que esteja relacionada com a sua área de interesse. Então, vou te mostrar um exemplo aqui. Até quando você clica, olha só, a própria plataforma, ela te dá algumas sugestões. Então, como eu falei, IELTS, Business, se você está procurando um inglês que seja mais voltado para a área de negócios, entrevistas, TOEFL, área de finanças, de direito, de marketing. Então, aqui, perceba, até gramática aqui embaixo, se você tiver interesse. Ah, Lúcia, eu estou indo viajar, quero saber sobre comida. Então, você pode até clicar em uma dessas sugestões do Cambly, ou então escrever. Então, vou escrever só para ilustrar os dois cenários. Ó, job interview. Então você vai e clica em procurar. Aí ele vai encontrar todos os tutores que eles possuem a palavra job interview aqui no perfil deles. Então, como você pode ver, ó, ela tem essa palavra-chave, esse outro tutor tem essa palavra-chave. Você vai descendo, ó, tem essa palavra-chave. Então você consegue ver já de cara no perfil desse tutor que ele tem essa palavra-chave no perfil dele. Lúcia, mas eu quero uma pesquisa um pouco mais refinada. Eu não quero qualquer tutor. Por exemplo, não quero tutor que tenha sotaque australiano, não quero tutor que tenha sotaque europeu. Eu quero realmente tutores que sejam norte-americanos. Então o que você faz? Vem aqui nessa aba aqui, ó, accent. O que é accent? É sotaque. Então você pode escolher o tutor de acordo com o sotaque. Então, sotaque norte-americano, sotaque britânico, sotaque australiano ou da Nova Zelândia ou outros sotaques. Então, ah, Lúcia, eu quero morar no Canadá, eu quero morar nos Estados Unidos. Então, eu quero um tutor que realmente fale o sotaque norte-americano. Então, você pode escolher o sotaque norte-americano. E então, aparecerão todos os tutores que tenham esse sotaque. E então, aqui no perfil do tutor, você consegue ver que ele tem o sotaque americano, ou então sotaque canadense. Esse é um tipo de filtro que você consegue utilizar. Antes da gente continuar, eu quero te dar um recado. Se você está assistindo esse vídeo, muito provavelmente você quer estudar inglês e você tem um determinado objetivo, não é mesmo? Então o Cambly, ele tá com uma super promoção de aniversário e é o maior desconto do ano. É 60% de desconto. Os planos estão a partir de R$ 139 para o Cambly Pro. Então, se você quer definitivamente aprender inglês e você tem um objetivo específico, você sabe que você pode contar com o Cambly. É só você utilizar esse meu código aqui, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e não perca, porque essa promoção está acabando. São os últimos dias e você não vai querer perder esse descontão, não é mesmo? Então já clica no link agora mesmo e se inscreva no Cambly Pro. Um outro filtro importante é a questão do nível. Lúcia, seguinte, eu estou começando do absoluto zero, eu não tenho nível de inglês, não sei falar nada, absolutamente nada. Não tem problema, o Cambly também é para você. Você consegue utilizar a plataforma do Cambly, por mais que seja uma plataforma de tutores nativos, mesmo que você esteja começando do zero. E como que você consegue filtrar os tutores nesse sentido? Você pode vir aqui, ó, no nível. Então eu não tenho nenhuma proficiência, eu estou começando do zero. Você escolhe essa daqui, ó, a primeira, sem proficiência. Não, Lúcia, minha proficiência ela é baixa, meu nível é muito básico. Não tem problema, você pode escolher esse daqui. Ou talvez você já até more aqui no Canadá, você more nos Estados Unidos, você mora na Inglaterra, você chegou há um tempo no país, você quer refinar o seu idioma. Também não tem problema, tem vários tutores que eles ajudam pessoas que já são muito proficientes e querem realmente, sabe, dar aquela polida no idioma. As pessoas acabam utilizando a plataforma do Cambly para fazer isso. Eu até vou trazer para vocês um exemplo de uma amiga minha. Ela estudou inglês desde nova no Brasil, ela mora aqui no Canadá, ela já é residente permanente do Canadá, o inglês dela é fantástico,
mas para o mercado de trabalho aqui do país, para ela conseguir se inserir na determinada vaga que ela queria, ela precisou refinar o inglês dela. Ela queria melhorar a questão do sotaque, o famoso falar como um nativo, né? Então ela se inscreveu na plataforma do Cambly, ela encontrou um tutor específico para o objetivo dela, e essa daqui foi a mensagem que ela acabou me mandando depois dela ter feito a aula com o tutor. Como ela mesma disse, poxa, se eu soubesse do Cambly antes, eu já teria feito há muito tempo atrás. Então perceba, não é apenas para as pessoas que estão começando do zero ou então para as pessoas que estão no intermediário, mas se você quer realmente polir o seu nível de inglês, o Cambly pode ser uma opção para você também. Então vou colocar aqui só para vocês terem uma ideia, o nível intermediário. Aí ele já coloca todos os tutores que atendem o nível intermediário. Se porventura você está começando do básico, Lúcia, eu tô no básico mesmo lá, eu não sei falar absolutamente nada. Não tem problema. Muitos tutores também falam o português. Por exemplo, ele é nativo aqui do Canadá, nativo dos Estados Unidos, nativo da Austrália, mas ele também compreende o português. Então, se você quer essa ajuda extra, você consegue na própria plataforma do Cambly fazer essa seleção. Lúcia, como? Nessa parte aqui, ó. Also speaks. Ou então, uma dica que eu sempre acabo compartilhando lá no Instagram, desde que eu comecei a utilizar a plataforma do Cambly, eu nunca ouvi outra pessoa falar sobre isso, mas eu deixo de recomendação aqui para você, que é, na própria lupa ali do Cambly, você consegue escrever ou português, ou então você consegue colocar Brasil. Ou então você pode colocar Portugal, que você vai encontrar tutores nativos da língua inglesa que podem te ajudar com o inglês, mas que eles também têm algum conhecimento do português. Se você tiver, sabe, aquele medo, que eu sei que tem muita gente que tem medo, tem gente que até congela na hora de falar com o tutor, não tenha medo. A plataforma ela tá ali para você justamente destravar esse teu bloqueio aí desse inglês. Então, de uma vez por todas, você vai conseguir falar inglês. Se você quer começar dessa forma, dá para começar, tá? Então, vou até te mostrar aqui na ferramenta como que você pode fazer. Lembra como que funciona? Vem aqui na lupa e digita. Vamos digitar aqui Brasil, só para você ter uma ideia. Eu vou colocar com Z, Brasil, só para ilustrar para vocês. Olha, quantos tutores que tem aqui que eles realmente também falam o português. Inclusive, alguns deles eu já conheço pelo rosto, que eu já tô tanto tempo na plataforma, que eu conheço até pelo rosto, porque eu já fiz aula com esses tutores. Então você, assim como eu estou fazendo aqui, você também consegue. E como você pode ver, tem tutores também de todas as idades. De todas as idades, de todos os backgrounds. Então você pode escolher aquele que você se sentir mais confortável. E lembra do que eu falei sobre o sotaque? Olha só, esse daqui, ele tem sotaque australiano. Já esse aqui do lado, ele tem sotaque britânico. Esse aqui do lado tem sotaque americano. Essa outra tutora aqui tem o sotaque sul-africano. Então você escolhe o sotaque do seu tutor de acordo com a região que ele nasceu, de acordo com a região que ele é nativo. Então, por exemplo, Lúcia, eu consegui uma oferta de trabalho na Austrália. Eu preciso melhorar a questão do meu listening com o sotaque australiano. Perfeito, então você vai escolher esse tutor que tem o sotaque australiano. A intenção do Cambly Pro é justamente essa, que você encontre o tutor certo que vai te guiar neste caminho até você alcançar o seu objetivo. Então eu abri aqui o perfil deste tutor aqui, o nome dele é Luke, inclusive é um nome muito comum lá no Reino Unido e ele é do Reino Unido, então ele fala o inglês britânico. Já vi aqui os reviews, então ele tem 100% dos reviews positivos e não é pouca aula não que ele deu no Cambly, tá aqui ó, quase 5.000 aulas ele já deu na plataforma do Cambly. Como que funciona? O que eu recomendo para você quando você estiver conhecendo a plataforma do Cambly e escolhendo o seu tutor Pro? Você desce aqui no perfil dele e começa a ler o perfil. Para quais níveis ele atende? Nível intermediário e intermediário avançado. Qual que é a familiaridade de indústrias que ele tem? Na indústria do business e também da educação. Então vamos ler um pouquinho mais em relação a ele. Que ele é um professor de inglês certificado com 7 anos de experiência, tanto online quanto na sala de aula. E ele ensina estudantes de todos os níveis, incluindo aqueles que estão em busca de ajuda, né, com o IELTS,
a preparação para entrevista de emprego, o Business English. Muita gente está procurando o Business English para justamente melhorar o nível para alcançar melhores posições no mercado de trabalho. Então, interessantíssimo. Academic Writing. O que é isso? Muita gente que está pensando em buscar uma vaga no mestrado, muita gente que quer estudar fora, essas pessoas buscam esses tutores para melhorar o Academic English, o inglês acadêmico, e muito mais, ele diz aqui, né? Então ele é lá do Reino Unido, ele estudou na Nova Zelândia e ele é um viajante aí apaixonado, já viajou em inúmeros lugares e agora ele mora em Porto Alegre, no Brasil. Ou seja, muito provavelmente, ele também entende português e era isso que a gente estava buscando. Aí ele conta um pouco mais em relação aos gostos dele, e isso é interessante, que você veja os gostos, no que ele consegue te ajudar, para ver, antes mesmo de marcar a aula, se ele vai ser um tutor interessante para você. Além disso, além de você ler todo o perfil, você consegue ver o rostinho do tutor e ver a aula. E ver o inglês dele também e um pouco sobre ele neste vídeo introdutório. Então você pode clicar aqui para ouvir. Vamos conhecer um pouco mais do Luke. Hello, my name is Teacher Luke, and I am here to help you to achieve your English learning goals. Então aqui você conseguiu já ouvir um pouco do inglês dele. Se você quiser conhecer um pouco mais desse tutor, inclusive, não se esquece de clicar no link que está aqui na descrição para você conhecer um pouco mais da plataforma do Cambly. E você deve estar aí se perguntando, tá, mas e como que eu faço para agendar a aula? Logo abaixo do vídeo tem a agenda dele com os próximos dias e horários. É absurdamente simples. E esse é um ponto que o Cambly, assim, marca um golaço, vamos dizer, porque os tutores, eles têm uma agenda muito flexível. Então você consegue escolher o tutor que ele tem disponibilidade na hora que você pode. Ou seja, você não precisa esperar terça e quintas, 19 às 20, né? Como é nessas escolas tradicionais. Não, você escolhe o horário que você quer estudar. Ah, Lúcia, surgiu aqui um tempinho no horário do almoço, surgiu um horário aqui depois do trabalho, surgiu um horário aqui antes de eu ir para o trabalho. Você escolhe. Você pode entrar na plataforma a qualquer horário e ver os tutores que estão disponíveis. E no Pro é ainda melhor. Por quê? Você e o tutor, uma vez que vocês criam esse laço, você gostou, por exemplo, do Luke, você quer uma aula semanal, recorrente com o Luke, você consegue fazer. Você monta a sua agenda junto com esse tutor. Você gostou desse tutor, você quer que ele te guie nessa jornada de aprendizado, então você consegue fazer isso com o Cambly Pro. E um dos diferenciais do Cambly Pro é justamente que você tem 4 aulas gratuitas para você testar os tutores ali da plataforma e escolher o melhor tutor para você. Então, logo que você entrar na plataforma, você vai ver essa opção dos 4 tutores e você consegue ter aula de 15 minutos com cada um deles para então fazer esse teste. E esse tempo de 15 minutos, na verdade, é essa conversa de kickoff que você consegue ter para conhecer um pouco mais do tutor. Então, você vai poder ver se ele é o tutor específico que você está buscando para o seu objetivo. Então, só fazendo um simulado aqui para vocês terem uma ideia, nesses próximos dias, olha só quantos horários que ele tem disponível. Se eu quisesse marcar uma aula com ele, por exemplo, segunda-feira, 12h15, horário do almoço. Vamos lá? Ele tem quantos minutos disponíveis? Ele tem 45 minutos disponíveis. Então, se eu quiser marcar aula com ele, eu posso colocar, gostei do que eu li no seu perfil, especialmente que você está morando em Porto Alegre e eu gostaria de marcar uma aula com você. Sou nível intermediário e busco auxílio de um tutor pro que possa me ajudar nas entrevistas de emprego. Pronto, ele já vai saber um pouquinho mais em relação a você. Mas o Cambly Pro tem um diferencial que eu quero mostrar aqui para vocês. Peguei aqui uma das mensagens com um dos tutores que eu já tive aula para conseguir mostrar para vocês. O próprio Cambly, de acordo com o que você colocou no seu perfil, eles mandam um direcionamento para esse tutor antes de você começar a aula, para o tutor também te conhecer um pouco mais antes dele iniciar a aula. Então o tutor já começa a aula
sabendo dos seus objetivos. Isso é para você não perder tempo nenhum. Então, olha só, ó, essa é uma nota do Cambly para o professor. A Lúcia compartilhou um pouco dos objetivos com você. Ela está usando o Cambly para crescer na carreira. Ela gostaria de focar no quê? Na fluência, no vocabulário, na pronúncia e na leitura. Do que a Lúcia gosta de conversar? De saúde, de viagens, de história e de filosofia. Então o professor, ele consegue saber um pouco mais sobre você antes mesmo de você começar a aula. Então, nesse caso desse tutor, ele até respondeu, né, dizendo: "Ah, isso me dá uma ideia do que nós podemos fazer nas lições". Então, eu escolhi esse tutor justamente porque ele é canadense. Então, meu objetivo na plataforma do Cambly é conhecer cada vez mais canadenses para que eu esteja realmente inserida na cultura deles. Então, sempre quando eu faço essas etapas da lupa aqui no Cambly, eu acabo buscando por canadenses, mas você pode escolher o tutor de acordo com o seu objetivo. Então, se você, por exemplo, não gostar de um determinado tutor, não tem problema, tem milhares de tutores. E eu já tive aula com dezenas e dezenas deles. Então, faça isso que eu falei para vocês, porque assim você vai encontrar um tutor que realmente esteja adequado com os seus objetivos. E eu até vou deixar um trecho da aula que eu tive com o Albert, só para vocês terem uma ideia de como são as aulas com ele. I think you're a person that likes to talk. Am I right? Yes, you are. Yes. And so that you're on the right track when it comes to learning English. Mhm. Talk, 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 talk. Mhm. So if you were to learn with me, you would have plenty of opportunity to talk. Mhm. However, I would still want to work on some strategies, like pronunciation strategies, Mhm. or speaking with clarity. Mhm. If I would give you a strategy right now, I am going to suggest, not all the time, Mhm. but that you take, for example, your book that you have. Nessa primeira aula, então, é um kick-off, né? É realmente uma aula para você conhecer o tutor, para você saber se aquele tutor vai conseguir te ajudar de acordo com o seu objetivo. Então, mandei todas as informações para ele, tive a primeira aula de kick-off, então falei que gostei dele, que eu gostaria de continuar essa jornada com ele. Ele me fez essas perguntas em relação à minha rotina, falei para ele quais seriam os horários e dias melhores para eu continuar estudando e então ele preparou um plano de estudos para que, de acordo com o que nós conversamos ali na aula de kickoff. Então, como vocês podem ver, ele até mandou aqui na área de mensagens esses arquivos para que eu realmente tivesse acesso a esse arquivo, esse esqueleto de como que ele iria trabalhar nas próximas aulas. Aí ele manda mensagem, então você tem essa comunicação com os tutores para vocês sempre estarem alinhados de acordo com o seu objetivo. E esse aqui é o material que o professor acabou preparando para mim. Ele é específico para o objetivo que eu acabei falando para ele. Um dos meus objetivos é conhecer cada vez mais sobre o Canadá, então ele preparou esse material para falar sobre a geografia do país. Então, como você pode ver, é um material completo, cheio de perguntas, e durante a aula ele ia me fazendo perguntas sobre esse conteúdo, até para eu melhorar um pouco o meu vocabulário e a minha descritividade em relação a esses pontos, para você ver que é realmente algo específico em relação aos seus objetivos. E como eu falei para vocês, eu decidi começar no Cambly Pro há pouco tempo, logo que a plataforma lançou, e eu já fiz 7 aulas com o Cambly, e é nessa parte de progresso que você consegue ver as suas últimas aulas. Por que isso é importante? Você consegue assistir toda a aula de novo e você mesmo perceber os seus erros. Se durante a aula você não conseguiu anotar alguma coisa que o professor falou, também não se preocupe. Tudo isso fica no seu histórico. Então, como vocês podem ver nessa aula, ele já trouxe, que eu falei que eu gosto bastante da geografia do Canadá, né? Que eu gosto bastante de estudar sobre geografia. Então, ele preparou uma aula específica com o tema de geografia para eu aprender um pouco mais dos termos nesse sentido. E nessa parte do progresso, você consegue ver um pouco mais dos seus erros, seus principais erros ali na aula. Então, do próprio Cambly, ó,
ele diz um pouco mais do review, né, de como que foi essa aula, as questões de vocabulário, o que que eu acabei falando errado, qual que é a sugestão e por que que ele tá te dando essa sugestão. Então você consegue ver todos os seus erros de gramática aqui. Nessa parte aqui do lado tem o transcript da aula, ou seja, tudo que vocês falaram vai estar transcrito ali. Então, por exemplo, você consegue ver o transcript da aula, olha só, tudo o que foi falado. Se porventura vocês conversarem durante a aula, nessa parte do chat vai estar todo o histórico dessa conversa. Ou então nessa parte de slide vai aparecer todo o material que o tutor acabou utilizando do material do Cambly. Como assim, Lúcia, do material do Cambly? Porque nessa aba Learn, nessa aba de aprendizado, você consegue explorar todos os cursos do Cambly, todas as ferramentas extras do Cambly. Lúcia, tem cursos no Cambly? Tem vários cursos. E quando você acaba se inscrevendo nesse curso, esse curso ele aparece para o seu tutor. Então, na próxima aula que você tiver com esse tutor, o slide, o material desse curso vai já aparecer nessa aula. Então, por exemplo, basta você vir nessa parte aqui de explorar os cursos gratuitos, e esses aqui são os tópicos que estão em alta, né, no Cambly, especialmente, ó, Business English, já falei para vocês que é um ponto bem importante. Mas olha só, fundamentos da fluência no inglês. Aí você escolhe, ó, conversas básicas, conversas intermediárias, conversas avançadas. Tem assuntos sobre mistério, coisas da vida, conversação em inglês, para quem tá viajando também, ó, Business English, Communication. Tem também, até vou mostrar para vocês, ó, introdução a falar em público, né, que é um tema que muita gente acaba tendo receio. Inglês para software developers, então se você conhece um amigo aí que ele é desenvolvedor de software, tá esbarrando aí no inglês, já manda para o seu amigo. Tem workshop sobre entrevista de emprego. Outra, praticar apresentações. Tem muita gente que precisa apresentar o portfólio ali numa entrevista de emprego. Tem esse também. Enfim, explorem. Se você já conhece a plataforma do Cambly e você não conhece essa aba de aprendizado, já passou da hora de você explorar, porque tem muita coisa interessante. Eu vou até abrir a de entrevista de emprego só para vocês terem uma ideia. Quando você escolhe o curso, basta você vir aqui, ó, em adicionar curso, e então esse curso vai aparecer na sua aula do Cambly. Então este daqui é o de entrevista de emprego. Aí aqui ele fala, ó, os tutores que acabam ensinando este curso. Você consegue ver todos os tutores, tá? Você consegue selecionar esses tutores por aqui. E então, ó, até a parte de Tell Me About Yourself, que é o que eu sempre acabo falando nos vídeos aqui no canal, que é uma das perguntas mais comuns em entrevista de emprego e que muita gente acaba esbarrando. Então, o seu tutor certamente vai fazer ali como se ele fosse o seu entrevistador e você vai ter que simular como se você estivesse numa entrevista de emprego. Então, deixo aqui de recomendação, se você é essa pessoa que está buscando aprender um pouco mais sobre entrevista de emprego, e certamente o Cambly vai poder te ajudar nesse sentido. Outro ponto aqui que eu não posso deixar passar em branco, mas são as atividades. Então, se você quiser fazer atividades, tem também aqui na plataforma do Cambly. Por exemplo, eu quero falar com a inteligência artificial do Cambly. Gente, é impressionante. Você vai simulando uma conversa e a inteligência artificial vai te respondendo. Você quer expandir o seu vocabulário, então tem atividades de vocabulário. Eu quero fazer verificação da minha gramática, tem atividades para gramática. Eu quero melhorar minha pronúncia, tem atividades de pronúncia. Tem um quiz também para speaking, para fala, se você quiser fazer. Este aqui é o meu preferido, eu confesso para vocês, que é ler artigos no seu nível. Olha só que interessante. Todo dia eles acabam colocando um artigo diferente, então você pode escolher qualquer artigo que tiver aqui disponível no Cambly, você pode escolher qualquer um, tem assim uma infinidade de artigos, todo dia é um artigo diferente. Então o que acaba acontecendo? Conforme você vai lendo, você vai aprendendo vocabulário de diferentes informações. Então isso faz você expandir o seu vocabulário. E olha só que legal, por exemplo, eu vou pegar esse artigo do dia 11 de junho. Como você descreveria o seu nível de inglês? Aí ele fala, tô só começando, eu sou um verdadeiro iniciante, eu tô
no zero. Ou então, se você tem algum nível, né, um inglês bem simples, se você tem nível intermediário, se você tem um nível intermediário avançado, que eu coloco sempre que é o meu nível, ou então se você tem um nível avançado. E tem também como você selecionar a sua língua nativa. Então, por exemplo, a gente pode colocar aqui que a gente tem o português, né, como língua nativa, e eu vou fazer um exemplo aqui, como se eu fosse um verdadeiro iniciante, que eu tô no zero. Aí olha só o que ele faz. Ele vai te dar uma série de vocabulários que estão nesse artigo para você primeiro entender um pouco mais em relação a essas palavras, né? Então olha só, ele coloca até a pronúncia. Rocket, De novo. rocket, De novo. rocket. Beleza, você já entendeu que é assim que se fala. Aí aqui ele explica um pouco mais do que é o Rocket e aqui tem o Listening and Read. Então quando você clica, você consegue ler o artigo e também ouvir o artigo. Ou seja, você não apenas está praticando a sua leitura, mas também você pratica o quê? A sua escuta, que isso é extremamente importante, você vai desenvolvendo todas as habilidades. Então você percebeu que o Cambly não é só falar com nativos, você consegue desenvolver todas as suas habilidades com o Cambly, inclusive a escrita, ali com seus tutores, eles conseguem corrigir a sua escrita. E esse ícone aqui no cantinho é se você quiser ver a tradução desse artigo. Então, por exemplo, você clicou aqui e ficou com dúvida em alguma coisa, você consegue ler em português. Isso, obviamente, é para quem está no nível muito básico, está começando no inglês. Então, é para este nível. Agora, vamos lá. Vamos ouvir esse artigo, só um pouquinho para você entender como que é. SpaceX rocket to space station delayed by leak concerns. A rocket from SpaceX is ready to go to the International Space Station, but the trip is delayed. Então esse artigo é para quem está começando no inglês. Vamos colocar no avançado, só para vocês verem a diferença. Então aqui do lado você consegue mudar o seu nível e também de sotaque, para você ouvir, por exemplo, no inglês britânico. Então agora vamos colocar no inglês avançado e eu vou mudar o sotaque só para a gente ver a diferença ali do artigo. O assunto é o mesmo, tá? O assunto do artigo é o mesmo, só muda o nível e o sotaque. Você percebeu que aqui ele até mudou o vocabulário, ou seja, selecionando o nível básico, a palavra que apareceu foi rocket. Agora apareceu o quê? Postpone. 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 Falei certo ou falei errado? Agora até eu fiquei em dúvida, vamos ver. Postpone. 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 Acho que eu falei certo, depois vocês vão me corrigir ali nos comentários. Então vamos lá. Agora é um nível avançado, trocamos aqui para o inglês britânico e eu quero que você perceba que até a escrita do artigo vai aparecer no inglês britânico, porque tem diferença entre o inglês americano e o inglês britânico. Então até a escrita do artigo vai ser diferente. Então olha só a diferença do vocabulário. O artigo é sobre o mesmo assunto, exatamente o mesmo assunto, mas as palavras são mais avançadas. Então isso é fundamental para você até se desafiar, sempre buscar um nível acima, para que você vá desenvolvendo o seu inglês. E agora vamos ouvir a diferença do inglês americano para o inglês britânico. SpaceX rocket to space station delayed by leak concerns. A SpaceX mission, chartered for India's, Poland's, and Hungary's first astronauts in decades, has been postponed indefinitely due to concerns about an air leak at the International Space Station. Então já deu para perceber que o Cambly é realmente uma plataforma completa para você que quer aprender o inglês. E o Cambly Pro tem todas as ferramentas para te ajudar nessa jornada, mesmo se você estiver no absoluto zero do seu inglês. Eu fiz todo esse vídeo para você compreender que não tem desculpa para você não melhorar o inglês hoje em dia. É acessível, a plataforma é fácil de usar, você consegue customizar absolutamente tudo de acordo com o seu objetivo e o seu tutor, ele vai caminhar lado a lado com você para que você atinja o seu objetivo. Seja ele conseguir um emprego fora do Brasil, seja você melhorar o seu nível para você morar fora do país, seja na sua jornada de imigração. Então, se você está buscando uma plataforma completa para você aprender o inglês, certamente essa plataforma é o Cambly. Sou suspeita a falar porque eu uso ela desde 2021. E se você estava com essa dúvida, será que vale, não vale a pena contratar o Cambly Pro? Eu acho que esse vídeo respondeu
para você todas as suas dúvidas. Não apenas vale a pena no sentido de ser uma plataforma completa, mas também o preço, minha gente. É inacreditável que você tenha acesso a tudo isso por esse preço. Então, se eu fosse você, eu já me inscreveria hoje mesmo para você testar a plataforma do Cambly e começar a traçar o seu caminho rumo ao seu objetivo. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui para nós. Se você quer que eu traga mais reviews, é só você falar aqui para mim que eu vou ficar muito feliz de poder compartilhar essa minha jornada do inglês com vocês. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu já te convido para você se inscrever por aqui. Basta você clicar no botão aqui embaixo para você se tornar um inscrito aqui do nosso canal e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!